Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém? Boa noite mais uma vez. Que bom que você está aqui. Hoje você vai ver um negócio diferente. Você vai ver duas pessoas pregando ao mesmo tempo. Eu não sei se você já viu isso na sua vida, mas a gente vai tentar fazer aqui, né, Sérgio? Pega o microfone ali.
Já foi feito? Já o Edivaldo já é pioneiro disso. Então a gente vai pregar duas vozes aqui, né? Que bom que você veio. Isso mostra que você é interessado em música e veio até essa casa para aprender um pouquinho mais. Eu não sou especialista em música, não sei tocar nada. Se o Denivan soltar o violão na minha mão, tenho dó de vocês. Mas o congresso aqui é teológico, nós vamos falar Bíblia, Espírito e Profecia, manual de igreja, todas essas coisas. E nós vamos começar hoje com história da música. Você quer acrescentar alguma coisa aí? Sim, eu quero só falar que o objetivo aqui é bem claro, que não é ser o dono da verdade ou vir aqui demonizar algo, dizer que isso está certo ou está errado. É trazer fatos, trazer material para que a gente possa, se aceitar algo, aceitar com propriedade. Se negar algo, negar com propriedade. Porque muitas vezes, principalmente nesse campo da música, é usado muito preconceito. Eu gosto desse estilo de música, eu gosto desse instrumento, então eu vou fazer tudo que é possível para colocá-lo lá. Ou senão eu não gosto e faço o trabalho contrário, né? Faço tudo que é possível para tirar aquilo, mas sem embasamento. Então a ideia aqui, você vai ver que eu e o Pata não vamos defender isso é bom ou isso é ruim, isso pode ou isso não pode. Na verdade, nós vamos tentar trazer o máximo de informações possível para que a igreja entenda, né, o papel da música, a importância dela, né, como usá-la na igreja. E assim, vocês vão poder dizer sim ou não, mas com propriedade. Esse é o nosso objetivo aqui, vamos tentar fazer isso. Exatamente, trazer informação. E aí você estude. É ideal que você tenha um papel, uma caneta e vá anotando texto por texto. No mural tem um quadro com as fontes. Tudo que a gente vai falar aqui está naquele mural. Todos os livros que nós usamos, todas as fontes que a gente usou, tá lá, né? Então, esse é o intuito. Hoje nós vamos falar sobre história da música. Amanhã, pela manhã, nós vamos falar sobre conflito de gerações, certo? A diferença entre louvar e cantar. À tarde, instrumentos de percussão e a diferença entre música sacra, secular e profana. E no domingo, os efeitos da música na nossa mente. Não se escandalize, nós vamos sentar, vamos fazer sentado aqui, tudo bem? Você coloca para mim o slide aí. Vamos fazer sentadinho aqui, vamos ficar bonitinho, igual vocês estão aí. Deixa eu saber, olha, está funcionando. Modernidade isso aqui. É modernidade o negócio, você vê? Trabalhei o dia inteiro igual vocês também, estou cansado, quero ficar em pé não. Vamos lá, irmãos. Vamos ficar em reverência e fazer uma breve oração. Nada se começa sem oração, apesar de nós já termos orado muitas vezes. Até eu mesmo preciso de uma oração antes de começar a falar. Oremos. Santíssimo Deus, querido e amado Pai, louvado e exaltado seja somente o Teu nome, ó Deus. Nós vamos aqui, nessa noite de sábado, nós vamos aqui falar sobre música. Música é um dom celestial, Pai, criado por Ti. Nós vamos ver inclusive isso, agora há pouquinho nós vamos ver isso, logo mais. Eu peço que o Senhor que venha tirar toda opinião própria, Deus, e colocar somente as Tuas palavras em minha boca, as Tuas verdades, ó Deus. Que o que passe por mim e pelo Sérgio sejam aqui, ó Deus, aquilo que nós estudamos e também aquilo que seja da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo quebre o nosso orgulho, tire os nossos medos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos, começando aí, história da música. Alguém arrisca dizer onde começou a música? No céu, exatamente isso. E olha lá, e a música ela começou no céu e ela era muito bem organizada. Nós temos aí no História da Redenção, na página 25, esse texto diz assim, ó: as horas alegres e felizes, cânticos de louvor a Deus, a seu amado Filho chegara. Satanás tinha dirigido o coro celestial. Essa informação aí vem nos trazer o seguinte: Satanás no céu era regente. Ele era especialista em música. Ele não era qualquer um. Ele era o cara da música no céu. A música começou no céu e ela era bem organizada. Seguindo aqui, outra informação interessante. Que instrumento musical tem no céu? Ou tinha, né? Nós vamos ver isso aqui também nesse congresso. Olha só o que traz a História da Redenção na página 39. As novas da queda do homem se espalharam através do céu. Toda a harpa emudeceu. Toda vez que a Bíblia se pronuncia sobre instrumentos musicais que tinham no céu, você não vai ver alguma coisa além de harpa. É sempre harpa.
eu vou trazer um outro texto aqui, mas eu vou explicar ele melhor. Mas assim, concreto, assim, 100% de certeza, eu posso afirmar que no céu tinha harpa. O que mais? Não sei, pode ser que tinha outra coisa. Mas a Bíblia e o Espírito de Profecia me trazem harpa e nada mais. Certo? E tem esse texto aqui, que está lá em Ezequiel 28:13. Anotem esse texto, que esse texto aqui é polêmico. Nós vamos tratar dele, nós vamos fazer uma exegese dele no sábado à tarde, quando nós formos falar de instrumentos de percussão. Mas olha só o que diz: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. De quem que esse texto está falando, irmãos? Satanás, exatamente, mais conhecido como Lúcifer. E o texto me diz que no dia que ele foi criado, foram criados para ele tambores e pífaros. Pífaro é uma flauta. Só que esse texto não é simples e gostoso de ler. Tem outras traduções que trazem como, onde está tambores e pífaros, está escrito engastes e ornamentos. E aí, qual é a tradução certa? Tinha tambor no céu ou não tinha? Tinha flauta no céu ou não tinha? Aí a resposta disso é sábado à tarde. Outra coisa interessante, o santo par unia-se a eles, elevava a sua voz num harmonioso cântico de amor. Louvor e adoração ao Pai e ao seu amado Filho, pelos sinais de amor ao seu redor. Esse texto traz como informação o seguinte: Adão e Eva cantavam. É isso que eu queria trazer para vocês. Então, o que nós vimos até agora? No céu, eu posso dizer com certeza que tinha harpa. No céu, tinha uma música organizada, porque tinha até regente de coro. E Adão e Eva cantavam junto com os anjos. É isso aí, não é? E o interessante é que eles cantavam tão bonito, se você pegar a história da redenção e ler esse texto, que quando Satanás intentou derrubar o homem antes da queda, ele ouviu o cântico de Adão e Eva e por um momento ele hesitou. Foi tão bonito, tocou tanto o coração de Lúcifer já caído, que ele pensou duas vezes, ele temeu, ele não queria desmanchar aquilo, ele não queria tocar em algo tão perfeito. Só que aí os demais anjos caídos se reuniram, não, agora já é tarde para arrependimento, né? Todo mundo já caiu, está todo mundo aqui, né, brigando, tá tudo aquele pandemônio aqui, agora se vai em frente. Aí ele dá continuidade. Mas esse cântico de Adão e Eva tocou o coração de Lúcifer, percebe tão bonito que era. Lúcifer já caído, já decidido em derrubar o homem, já totalmente nele voltado para atacar a Deus. Por um momento ele hesita diante da beleza do cântico de Adão e Eva. Tocou o coração dele, né? E aquilo que como ele não conseguiu se converter, aí ele ganhou a revolta em dobro. Como ele tentou ir para trás, como ele não foi, ele ganhou força para ir além daquilo que ele fazia. Ele não ousou deixar nenhum anjo caído tentar Adão e Eva. Ele mesmo foi lá, porque ele considerava aquilo como de extrema importância. O que o Sérgio falou é a continuação desse texto. Então você vai lá em História da Redenção, na página 25, e dá uma conferida quando você chegar em casa. Beleza. Então, o que sabemos é o seguinte: a música é uma arte criada no céu. Não foi o homem que criou a música. Eles aprenderam com os anjos e, depois da queda, continuaram praticando ela. Agora, Gênesis capítulo 4, versículo 21, nós temos o primeiro músico, assim, não o primeiro músico. Eu acredito que Adão e Eva cantavam, acredito que Adão e Eva até mesmo produziram instrumentos musicais. Mas nós dizemos que o pai de todos que tocam harpa e flauta, Jubal era filho de Caim, né? Então vamos lá, a história dos músicos já começa ruim, né? O pessoal como gosta de crucificar músico, mas você já vê aí, ó. Jubal era filho do primeiro bígamo, e Deus não aprova bigamia. Para quem não sabe o que é bígamo, é uma pessoa que casa com duas mulheres, ou uma mulher que casa com dois homens também, dá na mesma. Tem dois cônjuges, né? E filho de Caim. Então já começa ruim para os músicos desde o princípio. Então esse aqui, não vou dizer que ele é o primeiro músico, mas ele foi o mais proeminente, aquele que talvez que criou mais instrumentos, o que tocava com excelência, o que ensinava melhor. Mas temos aqui a informação que Jubal era o pai de todos que tocam harpa e flauta. E mesmo porque mas quando o homem caiu, Deus não distribuiu harpas, né? Provavelmente Adão
por conhecer a harpa, ele deve ter descrito como era uma harpa, qual era o seu som, como se assemelhava. E a partir daí alguém, provavelmente Jubal, foi o primeiro que reproduziu uma harpa através da descrição que ele ouviu dos seus antepassados. Caim, porque aí, também pela tradição oral, né, Adão foi passando para os seus filhos, que foi passando adiante. Aí alguém resolveu, então, vou fazer uma harpa. E fez. E até você tinha mencionado que seria com tripas, né? A primeira harpa, eles faziam uma armação de madeira e as cordas eram tripas de carneiro. Então, devia ser bem gostoso tocar harpa naquela época. Outra citação importante sobre música na Bíblia está no Salmos capítulo 150, versículo 4 a 6, que traz a maior lista de instrumentos num texto só. Diz assim, ó: louvai-o com adufes. Aduf é um pandeirinho quadrado. E danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse texto traz todos os tipos de instrumentos. Instrumento de corda, que é o que a gente conhece, violão, violino. Apesar do violino ser um instrumento de fricção de corda, surgiu somente no século XV. Mas, quando fala em instrumento de cordas, era dedilhados, tocado com a mão, né? Então, todos os instrumentos de corda estão ali. A flauta representa todos os instrumentos de sopro. O adufe e o símbolo é um prato, sabe? O chimbal da bateria, é isso. E esse texto traz todos os tipos de instrumentos que existem até hoje. E agora nós vamos detalhar os instrumentos. Quais são os instrumentos que aparecem na Bíblia, irmãos? Primeiro instrumento que nós temos é a harpa. Nós já vimos, né? Então, a harpa, ela em hebraico é chamada de quinor. Não tem nada a ver com a empresa lá que faz o caldinho. É diferente a escrita, né? Quinor. Pode ser traduzido como cítara ou lira. Esse azulzinho é a cítara, tá vendo? Que ele tem um formato um pouquinho parecendo uma pirâmide sem a ponta. Essa é a cítara, esse azulzinho. A lira é o que está em cima. Esse aí mesmo. E a harpa é o que está ali. É que a imagem cortou. Ela é bem maior do que ela é o maior dos instrumentos. Mas como ele teve que caber no redondinho ali, ficou meio cortado. Então aí a cítara, a harpa e a lira são instrumentos de corda, instrumentos alegres. Ele era sempre usado em festas. Tinha uma festa alegre, era tocado a harpa, a lira, a cítara, o alaúde. Eram sempre esses instrumentos que eram tocados. E também era tocada na orquestra do templo, na época de Davi e Salomão. Outro instrumento que nós já vimos é a flauta. A flauta, ela vem do hebraico ugab, também pode ser do hebraico jalil. Jalil significa esburacado, é um monte de buraquinhos, é isso que significa. Ela era feita de, como vocês estão vendo aí, chama de junco. Esse junco é uma vegetação que cresce à beira do rio, no Nilo tinha muito, tanto que é um instrumento que é muito usado pelos sírios e pelos egípcios. Não era muito tradição do povo hebreu usar esse tipo de instrumento. E também alguns eram feitos de barro, sabe? Como se fosse você não faz um vaso com barro, deixa secar, fazia a flauta do mesmo jeito. Então, e também tem interessante que tem essa flauta dupla aí, tá vendo? Que o pessoal chama de oboé, não o oboé hoje, evoluído, né? É o oboé dessa época. Aí está o tambor, um negócio que dá confusão para Dedéu aí. Esse aí se chama adufe, é um pandeiro quadrado e sem aqueles negocinho que faz barulho, sabe? Isso é um adufe. O adufe também é usado com muita frequência pelo povo de Israel, usado muito mesmo, e geralmente em festas, sabe, em momentos alegres de consagração. Nós podemos ver Miriam, quando atravessaram o Mar Vermelho, Moisés cantou o cântico, e aí Miriam veio com as mulheres tocando o pandeiro, né, o tamborim, tamboril, qual for a tradução que você quiser usar, veio tocando o adufe ali e louvando o nome de Deus. Esse instrumento não era usado no templo. Então, o adufe e o pandeiro não tinha parte dentro do templo de Davi, de Salomão, e você quer saber por quê? Também vem sábado à tarde, quando a gente for falar sobre instrumento de percussão. Outros instrumentos, seguindo, trombeta. A trombeta, tem dois tipos de trombeta na Bíblia. Uma que se chama shofar, ou querem, é uma trombeta feita de chifre, de carneiro ou de bode, né? O shofar tem que ser de bode, né? O querem pode ser de bode ou de carneiro. E temos a segunda trombeta, que é a que está mais em cima, chama-se Chatzot Será, é uma trombeta feita de metais.
Se você for ler lá o livro de Levítico, se não me engano, Moisés manda fazer 2 trombetas de prata. Então, esse instrumento, ele é usado para dar alarme, sabe? Que tipo de alarmes? Por exemplo, Israel queria chamar os líderes das 12 tribos. Tocava-se a trombeta. Dava uma notinha lá. Aí os líderes já sabiam, esse tipo de toque é só para os líderes. Vinha só os líderes de Israel. Dava um toque diferente, peraí, esse toque é para toda a congregação se reunir na frente da tenda. Então ia toda a frente da tenda. É um instrumento muito limitado, ele tinha apenas três notas. Então ele era muito limitado. E por isso ele não era usado no templo. Ele era usado no templo somente para fins específicos. Nós vamos ver mais para frente. Quem sabe que instrumento é esse aí? Quero que vocês arrisquem aí. Vocês estão dormindo aí? Que parece o quê? Lembra o quê? Parece uma harpa? É um bom palpite. Parece um violão? É um palpite melhor ainda. Esse instrumento chama-se saltério. E ele realmente é o ancestral tanto da harpa, não essa harpa do começo, é um outro tipo de harpa. Já viu aquelas harpas grandona? É um outro tipo de harpa. E também do violão. Você pode ver que ele tem uma caixa, tá vendo? Parecido com o violão. Uma caixa. Essa caixa aí é para o som ficar um pouco mais alto, né? Para ele se espalhar melhor. E o saltério, ele geralmente tinha de 10 a 12 cordas. Era tocado no templo também, né? O ancestral do violão. Esse instrumento aí é um chocalho. Nada a ver com o chocalho de hoje, né? É um chocalho diferente. Ele vem do hebraico que se chama menaim. E esse é um chocalho egípcio, né? E ele era desse tipo aí. Você colocava uns negocinhos nele assim e você ficava chacoalhando ele de lado assim e fazia o barulho do chocalho, né? Ele é citado apenas uma vez na Bíblia, que é lá em Samuel 6:5, quando dá errado lá, Davi tenta levar a arca para Jerusalém, tenta segurar a arca, morre. A única vez que ele é citado é nessa ocasião. Não estava no templo. A questão de levar a arca para o templo por causa do chocalho. Então ali foi o chocalho em si, né? Foi justamente não seguir as ordens levíticas. É muito importante quando a gente for defender algo, defender com propriedade. Então alguns inimigos desse tipo de instrumento diz que não, deu errado, Deus se irou, Deus não aceitou ali o primeiro transporte da arca porque estava usando instrumentos inadequados. Então esse aqui é um instrumento inadequado, então a gente não pode ter na igreja um chocalho ou um pandeiro, porque quando Davi transportou a arca pela primeira vez, Deus se irou e ali teve aquele problema com Uzá, e nós já sabemos. Só que não é verdade, não foi o instrumento em si. Ele não foi usado na segunda vez. Na segunda vez deu certo e ele não foi usado. Né? Aí a pessoa já relaciona, porque na primeira vez deu errado, o instrumento estava lá. Na segunda vez deu certo e o instrumento não estava lá, mas a questão foi outra. Na segunda vez deu certo e Davi dançou também, né? E aí? Davi dançou. Aí, na primeira vez, Davi falhou, né, na forma correta de se levar a arca, e na segunda vez ele fez a condução da arca da forma apropriada. Então aí que está o problema ali, não era o chocalho, não eram os instrumentos usados na primeira vez e que não foram usados na segunda vez. Então isso aqui você vai ver muito isso nesses 3 dias, justamente nós vamos desmontar alguns argumentos que foram usados de maneira maldosa, né, ou com falta de conhecimento. Tá? Então sempre que a gente for defender algo ou não, ou ir contra algo, tem que ser com propriedade. Não pode ser com falsos argumentos. É verdade. E também não é porque a Bíblia não condena também que eu vou usar também. Cabe um chocalho na igreja? Vai melhorar a adoração? Também tem essa, né? Tudo me é lícito, mas tudo me convém? Não, né? Eu vou colocar o chocalho, a igreja começou a cantar mais por causa do chocalho. Beleza, toca chocalho todo sábado. Agora você colocou o chocalho lá, só atrapalhou o negócio. Não é porque é lícito que convém. Agora, os símbolos, e esse aqui é o último dos instrumentos que é relacionado na Bíblia. O símbolo é um prato, né? O chimbal, né? Da bateria.
E ele é um instrumento exclusivamente usado para fins religiosos. Inclusive, ele foi, não sei se ele foi criado para isso, mas ele tinha essa função específica. Ele era usado no templo, né, pelo mestre do canto, pelo gerente do coro. Ele era quem tocava esse símbolo. E nós vamos mais para frente entender por quê. Nós vamos entrar agora dentro da música no templo. Como funcionava a música no templo? Templo de Salomão, né? E inclusive quando foi restaurado por Neemias e Esdras, né? Eles restauraram a música também. Como que era essa música lá? É o que nós vamos ver agora. Primeira coisa, pontue isso. No templo, apenas levitas podiam tocar e cantar. Então, se você fosse da tribo de Judá, da tribo de Zacar, da tribo de Manassés, você não podia nem tocar no templo, né? Por fins religiosos, você não podia nem tocar e nem cantar no templo, porque isso, Deus separou a tribo de Levi, e esse trabalho era deles. Só que, o que nós podemos tirar disso hoje? Veja só como funcionava. Você era levita, você começava a servir com 20 anos. E você só ia começar a tocar oficialmente no templo quando você completasse 30 anos. Durante 10 anos, os levitas ficavam em treinamento. O que serve para a gente hoje? Quando você vem louvar a Deus, você ensaia o hino em casa? Quando você vem pregar, você verifica os versinhos se eles estão batendo, para você não falar besteira? Hoje a gente faz as coisas para Deus de qualquer jeito. Mas no templo, nada era feito de qualquer jeito. Nada era feito, sabe, relaxadamente. No templo, 10 anos de treinamento só para você poder ou cantar ou tocar. Quer dizer, ou também para ser porteiro, que os levitas também eram porteiros, os levitas também pegavam lenha, os levitas também faziam um monte de coisa. E era 10 anos de treinamento. E eles eram separados em 3 turnos, né? O que isso nos lembra hoje? A escala, né? A escala de música, a escala de pregação, a escala dos diáconos, da diaconisa. Isso é o que? É a ordem, decência. E hoje em dia a gente faz a escala, aí os diáconos fazem a escala, a música faz a escala e ninguém respeita. Vem quando quer. O templo nos dá esse exemplo. Façam as coisas direitinho. Para Deus, ou melhor. Instrumentos do templo. Trombeta, né? Como nós já falamos, a trombeta era usada só para acompanhar para dar instruções específicas. Agora é hora de se levantar, toca a trombeta. Agora é hora de você sentar, toca a trombeta. Agora é a hora do sacrifício, aí elas tocavam. Semelhantemente, você pode ver o casamento. A hora que a noiva chega, o que vem tocando? As trombetas, para anunciar que a noiva chegou. É o momento, é o ápice do casamento. No santuário, o ápice do ritual era o holocausto. Então, na hora do holocausto, tocavam-se as trombetas. Na hora de se cantar, a trombeta não era tocada. A trombeta só tinha essas funções específicas. Os símbolos, os pratos, eles não eram tocados junto com a música também. O símbolo, o prato, ele era tocado somente para anunciar uma pausa, um intervalo, começo da estrofe. Se você pegar o livro de Salmos, você vai ver que está escrito lá, uma palavrinha escrita assim, ó, Selá. Muitos estudiosos, teólogos, eruditos da Bíblia dizem que esse Selá é o momento em que se tocava o símbolo. Eu sempre lia, o que quer dizer Selá no Salmo, meu Deus? Eu não sei, é isso. É o momento, é a entrada da pausa, a entrada do intervalo, a entrada do começo de uma estrofe. Abre o livro de Salmos lá, muitas versões da Bíblia têm o Selá no livro de Salmos. E os únicos instrumentos que eram usados para se cantar mesmo, que acompanhava o canto no templo, no santuário, eram os instrumentos de cordas, né? As harpas, as lírias e o saltério também. Então, os instrumentos de cordas eram os únicos que acompanhavam o canto. Por quê? Eles tinham mais notas. Era melhor para acompanhar a melodia, não abafava a voz dos cantores. Então, era por isso que os instrumentos de corda eram utilizados ao invés dos outros. A trombeta, que só traz 3 notas, não agrega no canto. O símbolo, que só faz pss, pss, não agrega no canto. Os instrumentos de corda, sim, você podia fazer várias notas nele, acompanhar a melodia do canto.
Era muito mais bonito, muito melhor. Por isso que eram usados os instrumentos de corda. Só um detalhe, outro argumento falacioso também é dizer que só pode ser usado na igreja os instrumentos que eram usados no templo, né? Então não é porque só esses instrumentos citados que eram usados no templo, que somente eles podem ser usados na igreja. É uma outra linha de raciocínio. Então isso está mostrando aqui que para os serviços no templo eram usados esses instrumentos. Mas não são instrumentos exclusivos para louvor. Só posso louvar com esses instrumentos? Não. Posso louvar com outros. Depois nós vamos desenvolver mais isso amanhã e depois. Mas é só para derrubar um outro argumento falacioso. Ah, não posso usar esse instrumento ou aquele outro instrumento porque ele não está citado na Bíblia como sendo usado no templo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com os argumentos que são usados. Exatamente. Outra coisa importante, sinagogas. Quando surgiram as sinagogas? As sinagogas surgiram depois que Nabucodonosor, vocês devem lembrar da história, né? Nabucodonosor invadiu Judá, Israel, arrebentou lá com Jerusalém, na verdade, arrebentou com Jerusalém, matou muita gente, levou muitos cativos, primeira vez. Aí Zedequias estava lá e um dia, não sei o que deu na cabeça dele, ele falou, não vou servir mais Nabucodonosor. Mesmo Jeremias tendo falado, não faça isso. Mesmo tendo muitas profecias dizendo, muitos profetas dizendo, não faça isso, sirva Nabucodonosor, ele não quis servir. Aí Nabucodonosor veio uma segunda vez. E essa segunda vez foi como um avalanche. Ele matou muito mais, queimou tudo, destruiu o templo, levou os utensílios do templo, acabou com Jerusalém, deixou em Jerusalém só os pobres. Todos os intelectuais, todos os pensadores, todas as pessoas que trabalhavam, Nabucodonosor levou para a Babilônia. E, inclusive os sacerdotes, inclusive todo o povo judeu. E lá, eles não tinham mais um templo para adorar. E o que eles criaram? Sinagogas. E essas sinagogas o que nós temos mais perto da igreja. A igreja é o que mais se aproxima da sinagoga. Porque a igreja não pode se aproximar ao templo, o santuário. O santuário ele é outra coisa, é outro significado. Mas as sinagogas é parecido, que era um lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar a ele. Só que na sinagoga cortaram-se todos os instrumentos musicais. Porque se dizia, Israel está de luto. Israel está de luto porque o templo de Deus foi destruído. E tocar um instrumento, a gente viu que a harpa, a flauta, são instrumentos alegres. Falei assim, como eu posso me alegrar se a casa de Deus foi derrubada? E eles não tocavam instrumentos nenhum, por sinal de luto. Né? Então surgiu nessa época as sinagogas. E seguiu-se assim durante muitos anos. Muitos e muitos anos mesmo, nós vamos ver aí para frente. Então na sinagoga o canto era exclusivamente vocal. E diferentemente do que era feito no templo, no templo eram os levitas. Aqui eram os membros leigos mesmo, cantavam nas sinagogas. Certo? E agora eu termino aqui a minha parte. O Sérgio é especialista em Novo Testamento. Nossa. Ele vai seguir com vocês aí. Uma questão da sinagoga que eu queria mostrar é no Salmo 137, que ilustra bem isso que o Pata falou. Diz o seguinte, Salmo 137, que se alguém quiser acompanhar, vai mencionar muito bem essa tristeza profunda que atingiu o povo hebreu, né? Causando até a perda da sua musicalidade. Até hoje, se nós ouvimos as músicas do povo judeu, é uma música alegre, uma música muito vibrante. Olha o Salmo 137. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque minha mão direita. E aí ele segue com alguns outros dizeres. Mas está vendo? Eles penduraram as suas harpas, porque eles não tinham como eles se alegrar no cativeiro, como se alegrar em terra estranha, sendo que Sião foi destruída, o templo foi destruído. Então esse salmo deixa bem claro esse lamento, né, que o Pata mencionou aí na questão das sinagogas.
E aqui ele falou que eu sou especialista no Novo Testamento, que o Novo Testamento não tem nada sobre esse assunto. Então é muito fácil, né, ser especialista no Novo Testamento quando se fala em música instrumental. Porque há realmente um silêncio nessa questão. Um silêncio. Porque depois desse evento em Jerusalém, de Nabucodonosor, o povo hebreu sempre foi cativo de alguém. Depois os babilônios vieram os medo-persas, depois os medo-persas vieram os gregos, depois os gregos vieram Roma. Em Roma, no ano 70, destrói o segundo templo, arrasa, e o povo hebreu se espalha pelo mundo. Somente em 1946 que o Estado judeu é fundado novamente, com apoio dos ingleses e dos Estados Unidos. Então você vê do ano 70 depois de Cristo, somente em 1946 que o povo judeu passa a ter novamente uma nação. Daí você começa a entender então por que a ausência de instrumentos musicais e cânticos de louvor, porque eles carregavam ainda o luto. Nós não temos uma nação, nós somos escravos, vivemos em terra estranha. Né? Por isso que você começa a entender a questão do silêncio, né, no Novo Testamento. E esse costume se manteve durante a era apostólica e a igreja primitiva. Né, porque a igreja primitiva, a igreja apostólica, foram fundadas pelos judeus. Depois que eles começam a levar o seu evangelho e ali evangelizar e trazer os gentios para dentro da igreja. Mas os primeiros pais também da igreja acabaram mantendo isso, né, de não ter uma música vibrante, com instrumentos dentro da igreja. A música era praticamente hinos a capela. Né? O que não faz que seja assim, menos bonito, né? Menos que seja um louvor menor. Né? Paulo cantou a capela e derrubou a prisão. Né? A música, tanto com instrumentos quanto a capela, agrada a Deus. Né? Mas, igual o comentário que o Sérgio fez, é isso aí. Né? Não tinha instrumentos naquela época justamente por causa disso. Era costume do povo judeu. Ficaram cativos durante anos e mais anos, né? E nunca tiveram essa alegria de ter a nação restaurada para poder cantar alegremente de novo, inclusive no templo. E aí depois, no século VI, que é por volta do ano 500, né, ali 500 em diante, o Papa Gregório ele unificou diversos cânticos existentes, sistematizou, padronizou, espalhou pelas igrejas e monastérios, né, e aí surge o canto gregoriano. Vocês já viram a igreja católica? Até hoje, quem quiser ver um canto gregoriano, até como curiosidade, todo dia, às 7 horas da manhã, lá no Mosteiro São Bento, eles cantam, os monges de lá cantam o canto gregoriano lá. Né? Homens só, e eles são monofônicos, ou seja, é uma única melodia. Né? Não são que nem hoje, são polifônicos, eles têm várias melodias que se unem para formar uma música. Uma única melodia. A melodia é o que dá sentido para a música. Quando você junta notas musicais e você reconhece, viu alguém cantarolando a música, você reconhece a música com alguém cantarolando, que é uma melodia. São união de notas que fazem sentido. Só que ali é uma única melodia. Cantaram por homens exclusivamente. Em latim. Em latim. Né? A missa também era em latim, então era ali, você via só pela beleza. Você não conseguia entender até hoje. Bem que gosta de cantos gregorianos em português. Né? Você já tem, mas tradicionalmente é cantado em latim. Eu não sei se eu sou estranho, mas eu não acho tão feio o canto gregoriano. Né? Eu também acho bonito. Né? Também não dá para ouvir só isso, também não. Né? É harmonioso, bonito. E tem algumas mitologias em torno do canto gregoriano, que eu estava até comentando. Os anjos gregórios, né? Os anjos gregórios. Comenta aí, é interessante. Interessante. É claro que é mitologia, tá? Não tem fundamento, mas é uma história interessante. Que eu já vi falando dos anjos gregórios, que seriam anjos que estavam condenados, né, ao inferno, a viver no abismo até a volta de Cristo. E por isso eles viviam em lamento. E o seu lamento era feito em forma de canto, o canto gregoriano. Tanto que se você traduzir algumas letras do latim antigo, você vai ver que as músicas falam de sofrimento, fala de tortura, fala de lamúria, fala de angústia. Que seria a angústia desses anjos que estão condenados, aguardando, né, o juízo final. Né? Essa é uma mitologia em volta do canto gregoriano. Não que existam realmente esses anjos gregórios. Né? É só uma mitologia, é um fato interessante. Aí depois Lutero, ele traz para a igreja os corais.
que é o canto litúrgico, né, o coral não foi criado por Martinho Lutero, ele traz para a igreja, que o coral é já coisa antiga, os gregos já tinham corais, né? Então, tanto que não se sabe qual a origem certa dos corais, não tem uma data, nenhum povo, nenhuma época específica. Só que o mérito de Martinho Lutero é trazer para dentro da igreja, dar um tom litúrgico, né, e usar na igreja. Só que ele fez também outra coisa, ele usou músicas seculares, melodias seculares da sua época, para fazer hinos novos. Né? Ele não apenas criou hinos, ele pegou melodias conhecidas, né? Tanto que a gente vai ver muito isso amanhã, em questão de secular, né, profano e sacro. O que pode e o que não pode. Só porque é secular é proibido, né? Só porque é sacro é maravilhoso. Então a gente vai ver um pouco disso amanhã, para ninguém se escandalizar com Lutero, porque Lutero trouxe música do mundo para a igreja. Mas é claro que ele trouxe com critério, né? Ele não pegou nenhuma música sem critério nenhum, trouxe para a igreja, mas ele fez isso, ele foi pioneiro de começar a modificar, sair do canto gregoriano e trazer uma nova modalidade de música. E aí sim, já é polifônica, já tinha mais melodias, já tinha divisão de vozes, começou a ficar mais rica novamente a questão da música na história da igreja. Interessantíssimo também que o que Lutero duas coisas que ele fez, né? Que primeiro, ele traduziu a Bíblia na língua do povo, alemã. Ele trouxe o canto na língua do povo, alemão, né? No caso dele, né? Então, o pessoal parou de cantar em latim, porque o povo não sabia falar latim, né? E começaram a cantar na língua deles. E isso fez o povo cantar, né? Realmente, porque eram só o pessoal lá da igreja que cantava, só os homens, agora todo o povo podia se unir em louvor a Deus, né? Então, e por isso se popularizou muito os cantos de Lutero. E por isso também nós vivemos hoje a importância da língua, né? Porque louvar, você está louvando a Deus com entendimento, né? E muitas músicas é uma oração. É por isso que você não vê com frequência a igreja adventista alguém cantando hinos em inglês, em alemão, em chinês. Às vezes, quando vê um conjunto de fora, é interessante você ver o hino na língua deles, como curiosidade. Mas já perde o valor do louvor, né? Você aprecia como música, como cultura, mas já perde o valor do louvor, porque você não sabe, você não está sendo conduzido em adoração a Deus por aquela música, né? Então Lutero teve esse mérito também de trazer o canto para a língua do povo. Você falou de cantar é orar, né? Eu lembrei de uma citação de Agostinho que fala assim, ó, quem canta ora duas vezes. É bem interessante. John Wesley, né? John Wesley, ele é o precursor, é um reformador inglês, precursor aí da igreja metodista, também foi missionário, foi para a América, e tem um fato muito interessante, por isso que eu estou com o livro aqui, citado aqui no livro Os Resgatados. Os desbravadores já viram isso aí. Já viram. Que nada mais é que o grande conflito na linguagem de hoje. Então eu recomendo, irmãos, quem tem dificuldade de ler o grande conflito, é muito difícil, né? Leia então Os Resgatados, que é o grande conflito na linguagem de hoje. Bem fácil, uma linguagem bem gostosa de ler, a leitura bem fluente. Tá? Então esse texto aqui, ele vai estar na página 133. Que menciona a viagem de Wesley para a América. Só que nessa viagem tinha quem? Os morávios. Os morávios hoje, na verdade, a Morávia hoje pertence à Tchecoslováquia, mas já fez parte da Alemanha. Tanto que depois ela menciona os morávios e na sequência ela fala de alemães, né? E, claro, como sendo alemão, como tendo influência alemã, a teologia deles era de Lutero. E eles tinham muita fé, eles sabiam que a salvação vinha pela fé, a justificação vinha pela fé. E já o Wesley não, ele tinha muita questão das obras, de querer ter o merecimento, né, da sua salvação. E ali, duas coisas importantes aconteceram naquela viagem. Primeiro, que ele ouviu os cânticos dos morávios, né? Ele se apaixonou pelos hinos, pela maneira como eles cantavam. E segundo, teve uma tempestade tão forte que parecia que o navio ia partir ao meio. Só que os moráveis continuavam cantando, continuavam serenos, porque confiavam, sabiam que se eles morressem, estariam salvos. Eles não estavam ali, não, Deus vai nos salvar de qualquer maneira, o barco não vai afundar. Não, eles sabiam, se o barco chegar no final, glória. Se não chegar também, glória também. Só que o Wesley não, o Wesley está morrendo de medo, os ingleses morriam de medo.
Porque eles achavam, puxa, se morremos agora, será que eu falhei? Será que eu sou merecedor? Está faltando alguma coisa? Então Wesley tinha medo da morte por não ter feito o suficiente, porque ele confiava o quê? Na sua justiça, nas suas obras. E com esse encontro ele é transformado. Não só musicalmente, mas como teologicamente também. Porque ele tem um encontro com a salvação pela fé. Ele percebe que a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus. É merecida, ela é imerecida por nós. Não tem o que possamos fazer para ser merecedores. Então vale a pena a leitura desse capítulo sobre John Wesley. E aí ele começa então a introduzir na igreja, principalmente a igreja metodista no futuro, o canto congregacional. E lembrando que a igreja metodista tem muita importância na nossa história. Muitos pioneiros da nossa igreja eram metodistas. Irmão White era metodista. Né? Então é importante conhecer um pouco dessa história do reformador aí, John Wesley. É verdade. E essas diretrizes também foram importantes, né? Se você for pegar essas diretrizes para ler, depois, se você estiver interessado, você me pergunta, eu te mando lá no WhatsApp depois. Era assim, ó, é uma coisa que a gente vive até hoje. Fala assim, ó, quando for cantar, não cante como se você estivesse morrendo. Essas palavras, né? Cante com alegria. Quando for cantar, não cante gritando, fazendo barulhos estridentes. Se usar instrumentos musicais, eles não devem abafar a voz das pessoas. Diretrizes que servem até hoje, para que nós possamos utilizar. Então, a gente aprende muito olhando para o passado. Exatamente, porque já viu pessoas que cantam e não têm dicção? Você não consegue entender a letra. Ou às vezes assim, arrasta tantas palavras, estica, encolhe, geme, mói as palavras, que você não sabe o que ele está cantando. Está ali, uivando, gemendo, falando alguma coisa. Então isso não é bom. Porque o papel da música é conduzir a igreja à adoração. Preparar o espírito do adorador para ouvir a palavra. Então é interessante que se entenda o que está sendo cantado. Né? E John Wesley tem um papel muito importante nessa questão do canto congregacional. E aí, vamos vindo mais para a nossa igreja. O primeiro livro adventista, irmãos, foi um inário. Está vendo o nome ali, ó? James, eu estou apontando para ali, né? O inteligente. Tem aqui, ó. É o James White. James White. Quem que é James White? É o Tiago White, né? É traduzido, né? É que nem Guilherme e William, né? Você não tem Guilherme Miller, você tem William Miller, né? E aqui James White. Qualquer hora a gente explica o porquê disso. Mas o importante, o primeiro livro adventista foi o inário. Ele tinha aqui 43 hinos, não tinha música nem o nome dos autores. Você pega o nosso inário hoje, tem o sinalzinho de música, né? Alguns, né? Mas aquele tem um lá, não tinha nenhum. Era só a letrinha e não tinha a origem da música, nem autor, nem nada. Hoje nós temos. Ele foi publicado por Tiago White em 1849. A igreja adventista nem era formada ainda. Lembra? Né? Teve lá o grande desapontamento em 1844, o cumprimento da grande profecia de Daniel 8,14. Somente ali, 5 anos depois, nós temos já o primeiro livro adventista impresso e o inário. Não era a igreja adventista ainda, só em 1869 que vem então o primeiro inário oficial. Aí sim, já da própria igreja, porque a igreja é fundada como instituição em 1863. Aí você tem oficialmente, então, o primeiro inário adventista com 536 hinos, também já bem próximo do que nós temos hoje, né? Com 125 melodias, e 125 melodias. E o inário atual da igreja nos Estados Unidos foi editado em 1985 por Wayne Hooper, em uma revisão de mais de 100 inários, mantendo 330 hinos. E lá nos Estados Unidos, então, em 85, veio esse inário chamado The Church Hymnal, né? Que começou a juntar os hinos mais falados, mais populares ali e unificar num único livro. Wayne Hooper é um grande expoente aí da música nos Estados Unidos. Para você não conhece ele é o autor do Oca Esperança, né? Então ele foi o editor do inário atual da igreja. Ele é uma pessoa muito importante lá, né? Ele fez muitos hinos com os King Heralds, né? Que é os arautos do reis lá dos Estados Unidos. Wayne Hooper vale a pena você estudar a história dele. Exato. E, irmãos, uma coisa importante também, falando de canto congregacional, uma coisa é a igreja cantando, outra coisa é o cantor aqui na frente
louvando, né? Assim como nós vimos que para cantar no templo, o levita tinha 10 anos de formação musical, qualidade musical. Não que você precisa ter 10 anos para cantar aqui, mas precisa saber o que está fazendo, né? Porque o louvor para Deus é importante. Não é questão de ser chato, ser perfeccionista, né? Então, todos nós temos o nosso dom. Então é importante você investir no seu dom. Não é porque você tem um dom de tocar um instrumento ou de cantar uma música, você já está pronto. Você tem que lapidar, tem que estudar, tem que se especializar para poder louvar com grande maestria aqui na frente, porque nós louvamos para Deus, né? Eu sempre costumo brincar. Eu gostaria de cantar, eu tenho vontade muito grande de cantar, mas se eu vier aqui cantar, irmãos, ninguém vai ficar, né? Você vaiado na primeira nota, porque não tem como. E eu tenho que me conformar com isso. Não é o seu dom, né? Não é meu dom. Eu até, sabe como que eu me conformo, irmão? Partilhe do seu lamento. Eu penso o seguinte, assim, ó. Nem todo cantor será salvo, mas todo salvo será um cantor. Amém. No céu eu vou cantar. Amém. Então, cada um no seu espaço. E será que você vai cantar o cântico dos 144 mil também? Aí, oramos. Aleluia, tomara. Glória a Deus. O inário no Brasil. O primeiro inário dos adventistas no Brasil é o Zeons-Lieder. Essa pronúncia, eu procurei lá, Zeons-Lieder, porque é um inário alemão. E por que alemão? Porque o adventismo entrou no Brasil através da comunidade alemã no sul. Que no sul, né, tem a comunidade alemã muito forte, então a mensagem veio através deles. Então o primeiro inário adventista no Brasil foi em língua alemã. E depois, Guilherme Miller ali já, batizado, o primeiro adventista batizado, ele traduz esse inário alemão para o português. Então o primeiro inário adventista foi justamente isso aí, Zions-Lieder, ou Cânticos de Sião. Enquanto não havia inário em língua portuguesa, era comum o uso também de inários dos salmos e hinos dos presbiterianos e o cantor cristão dos batistas. Pegou emprestado, né? Pegou emprestado. Não tinha. Porque são hinos de louvores, né? Não é porque é cantado em uma outra igreja, não. Os presbiterianos cantam esse hino, então eu não vou cantar na igreja, né? Única ressalva para hinos de outra igreja é quando eles falam de doutrina. Então, se é um hino que fala sobre o tormento eterno, por exemplo, né, que fala sobre salvação pelas obras, são coisas que está contraditória à Bíblia, aí sim, nós não vamos cantar. Né? Não é porque ele é cantado em outra igreja que nós temos que cantar, não devemos cantar aqui. A única ressalva é essa. Eu quero cantar um hino de outra igreja aqui. Então, você veja qual que é a mensagem que ele está passando. Se é uma mensagem bíblica, se é uma mensagem correta. Aí não teria restrição, porque nós mesmos fizemos isso na nossa origem. Isso, e vamos falar sobre isso sábado. Amanhã de manhã nós vamos falar um pouquinho sobre esses hinos aí de outras denominações aí também. Porque aí vamos ter outros critérios também, né? Mas de letras, é isso. Inário em português, aí tem um Cantae ao Senhor com E. Ele foi lançado em 1914 com apenas 104 hinos, usando que as melodias do Zions-Lieder, né? Que é e do Christ in Song, que era um outro inário. Aí em 33 é lançado o inário adventista, com 350 hinos em sua edição ampliada. E em 63 é lançado o inário Cantai ao Senhor, pelo IAE, atual UNASP. IAE é o Instituto Adventista de Ensino, que é o UNASP hoje. Então, muita pessoa aqui do Velho Testamento, que está aqui na igreja, já viu esse Cantai ao Senhor, né? Cantai ao Senhor. Quando eu me batizei lá, o meu bisavôzinho, ele me ensinou a cantar no Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Aí depois que vem o nosso inário novo, ele é de 95. Né? E mesmo assim, houve uma transição, né? Tinha os dois inários, até que ficou só de relíquia. Em casa eu tenho esse Cantar ao Senhor, eu tenho ele guardado em casa. Eu tinha, mas minha tia levou ele, não sei o que aconteceu lá, sabe? Olha o hino que meu avô cantava para mim: vem dedicar-te, ó mocidade, a obra é santa, lancemos mão. Bem atual o negocinho, né? E aí nós temos então o nosso inário de hoje, ele nasce em 1995. Né? E aí, esse inário de 95, ele já vem com muitos compositores brasileiros, né? Você vai ver ali Lineu Soares, você vai ter aí o... Qual que é o marido da Sonete lá?
É, o Costa Júnior. O Costa Júnior, também tem o Valdeci alguma coisa, o autor do 499, são todos autores brasileiros, né? Então, teve uma grande ampliação de compositores brasileiros aí nesse cenário de 95. Importante. E agora, o último slide. Tá acabando, gente, tá acabando. O último slide. Ele vai mostrar um pouco dessa revolução. Então, em 95 teve uma mudança de inário. Mas em 95, se você percebesse, era o canto congregacional. Era praticamente toda a música de louvor na igreja era baseada no inário. Aí depois em 92, que é um pouquinho antes, não, 92, mas assim muito timidamente, começa a aparecer o que? As coletâneas jovens, os CDs. Eles começam a entrar, trazer música e hinos fora do inário. Mas mesmo assim hino, não é porque está fora do inário que ele não é hino, né? Eles são hinos, só que mais modernizados, porque tem hinos no inário lá, que é de 1800, né? De 1900, lá bem no comecinho, 1915. A maioria dos autores está tudo morto já, né? Com exceção desses novos, que como o Inário Novo de 95, aí sim, autores contemporâneos, né? Para dar uma modernizada, porque a música também, como a linguagem, ela se moderniza. Cantar ela é um cântico novo, né? Diz o Salmo. Sim, né? Aí começaram a trazer o quê? Os inários, as coletâneas jovens. A primeira foi aquele Brilha Jesus. 92. Né? Aí começou e virou tradição. Todo ano era um CD jovem novo. Só que aí em 2017 saiu o último, foi lançado. Que não está o nome ali, né? Não está o nome. Tá, não sei qual foi o último. Confere aí pra gente, Claudemir. Porque nós temos todos toda a coletânea jovem tem aqui no computador. 2017. E a partir daí, principalmente com o advento da Rede Novo Tempo, começaram a vir o quê? Os outros CDs, né? O Celebra, veio Adoradores, né? Começou a vir. Só que também começou a acontecer o seguinte: por que começou a perder força os CDs? Porque geralmente o pessoal cantava uma música só, né? Então a partir desse ano começaram a lançar uma música só. Já que você canta uma música só, vamos fazer só uma música, a música do ano, e a gente vai levando essa música até Eu Creio, 2017. Foi o último CD jovem, né? E a partir daí então você tem esses grupos, né, que nem o Adoradores, e a música do ano, né? Porque praticamente era a música que era exatamente, cantada. Em 2018 foi Fé e Ação, que estava dentro do Adoradores, e 2019 agora é Somos Tuas Mãos, também é só esse hino, Somos Tuas Mãos, né? Tá vendo? Isso aí é coisa da internet, ó. Nenhum desses hinos aí foi feito pela UCB ou pela divisão sul-americana. Esses hinos todos aí é o pessoal da internet que foi compilando. Ó. Acredita, é Leonardo Gonçalves. Saudade é 340, se não me engano. Né? Todos esses hinos aí... 2017, 2018 em diante... É compilação da internet. É fanservice, né? Não é oficial da igreja. É isso, irmãos. Né? Então, e aí só para... Fechando aqui... O interessante é que a modernidade, as substituições... Não era para ter substituições... Quer dizer, quando veio o CD, quando veio as coletâneas, não era para substituir o inário. Era para todo mundo conviver junto. Era para você ter o inário, você ter as coletâneas, ter as músicas jovens, tudo mais opções. Né? As tecnologias, porque uma coisa que acabou também colocando o inário muito de lado, foi a questão de você ter os telões, né? De ter a projeção, de você ter os CDs lançados aqui na frente, né? As letras. Então, eu pensava, não vou trazer mais o inário. Porque eu vejo aqui na frente, eu vou ler aqui na frente, está tudo bem. Só que aí a igreja desaprendeu a cantar. Uma coisa que tinha muito na 95 e diante, não, desde antes, não só em 95, começou a cair depois, era a figura do puxador de hino. Ah, mas tem aqui. Não é a mesma coisa, porque o puxador de hino ele dava o ritmo, ele dava o tom, porque não tinha o playback, né? Você não tinha o hino cantado. Então, dependia do puxador do hino aqui. Se ele não cantasse bem, a igreja não cantava bem. Se ele desafinasse, a igreja desafinasse. Se ele acelerasse, a igreja acelerava. Hoje você coloca o que? O playback. Só que o que acontece com o playback? Você não canta. Você fica ouvindo. Às vezes você até acompanha baixinho. Conversando enquanto o pessoal está cantando. Então a ideia não era substituir,
era só agregar. Quem sabe a gente consiga, né, aqui fazer um trabalho nesse sentido, recuperar o canto. Não é, vamos jogar tudo fora, cantar só inário. Não, vamos recuperar alguns hinos do inário, vamos cantar com a igreja, vamos cantar a capela, tirar, né, colocar só acompanhamento sem vocal. E por aí vai, né? Ter mais opções, não somente uma opção. Agradar a todos, né? Tem gente que gosta da capela, tem gente que gosta de instrumental, tem gente que gosta de inário, tem gente que gosta de hino jovem. A gente tem que cantar. Somos uma igreja multiversa e também temos que ser multiverso na hora de louvar, né? Na hora de pregar, de muitas formas. Vocês gostaram? Foi um com som, né? Eu sei que vocês estão cansados. Hoje foi um pouquinho mais light, porque a gente veio só trazer uma história da música, bem tranquilo, acabou demorando um pouquinho mais do que a gente esperava, mas terminamos aqui por hoje, espero vocês aqui amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre conflito de gerações, porque tem gente aí que tem hora que é bass tremendo, dedo na cara, por causa de hino, por causa de instrumento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a diferença entre cantar e louvar, isso na parte da manhã. Na parte da tarde nós vamos falar sobre a diferença entre a diferença entre música sacra, secular e profana e instrumento de percussão. Carrom, bateria, castanhola, pandeiro, tudo isso nós vamos falar aqui. Pode ou não pode? Se está curioso, você vem saber. Domingo, como que a música age na sua mente. É isso. Antes da gente encerrar, eu convido a Ellen para ela cantar mais um louvor. E depois nós oramos e nos vamos. Sou pecador, não quero entender a tua lei, só teu favor. Carrega-me pra longe do que sou, com frequência eu quebrei a aliança que me deu, e mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. A tua lei é um presente da tua graça para mim. Obedecer me garante uma vida mais feliz, mas sou tão humano, fraco sou. Sei que é impossível viver sem teu amor. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando
restaurar nossa aliança. É somente o que eu preciso. Restaurar nossa aliança. É somente o que eu preciso. E mais uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar tudo que eu perdi quando decidi viver sem olhar para ti. Restaurar nossa aliança é somente o que eu preciso. Amém. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te damos graças, ó Deus eterno, por estarmos em tão boas condições na tua santa casa de oração, ó Pai. Pedimos a Ti que Teu Espírito venha nos conduzir, ó Senhor Deus, nesse santo sábado, e que possamos, no decorrer desse final de semana, ó Pai, compreender mais da Sua vontade, ó Senhor Deus, quanto a esse assunto. O que nós pensamos, ou qual a nossa vontade, não é importante. O importante é que conheçamos a Tua vontade e tenhamos a vontade de praticá-la em nossas vidas, ó Senhor Deus. Dá-nos discernimento, que os Seus santos anjos nos acompanhem até nossos lares, nos protegendo e nos guardando, que possamos ter uma boa noite de sono repousante em Tua companhia, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai.